Deus pela vida dos nossos irmãos, né? Agradecer ao convite e estou feliz de estar aqui convosco. Nós residimos ali em São Luís do Maranhão e se chegar no aeroporto já estão perto da nossa igreja. Se for pela rodoviária já estão também próximo à nossa igreja. Então minha gratidão a Deus, ao pastor, à sua esposa, a esta igreja amada. Estarei orando por todos e para que Deus continue abençoando. Apocalipse capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Queridos irmãos, podeis sentar, muito obrigado. Nós vamos trazer uma palavra esta noite sobre a igreja peregrina. Digam comigo, a igreja peregrina. Como é aniversário desta igreja, e ontem nós falamos sobre a igreja que guarda a palavra, hoje eu quero terminar a minha participação aqui, falando sobre a igreja peregrina. É muito importante cada irmão atentar para o que eu vou dizer aqui esta noite, sobre a igreja peregrina. Há muito tempo atrás, eu li uma teologia e o teólogo, em um dos últimos capítulos da sua obra, no seu epílogo, ele colocou assim: não estacione, estamos em trânsito. Mas eu olhei para aquela frase e disse: o que ele quer falar? E ele foi tratar sobre a escatologia. Ele queria dizer o seguinte: não estacione, porque a nossa morada não é aqui. Tem muitos crentes que estão estacionando a vida deles aqui nesta terra, estacionando na sua casa, na universidade, nos bens, na matéria, no conforto, se esquecendo que a igreja aqui na terra, ela é apenas peregrina. Nós somos apenas peregrinos neste mundo. E eu tenho visto muitas igrejas, muitos irmãos, muitos líderes perderem esta essência da igreja como peregrina. E antes de nós atentarmos para isso, eu quero dizer aos irmãos que desde o Gênesis até o Apocalipse, todos os santos homens de Deus tinham uma ideia da peregrinação para a pátria celestial. Quando você lê, por exemplo, Hebreus capítulo 11, verso 8 e 9, a Bíblia diz que pela fé, ele, estando na terra da promessa, como vivendo em terra alheia, olha como isso é lindo, como vivendo em terra alheia, a Bíblia diz que ele, Abraão, vivia em cabanas com Isaque e Jacó, sabendo que tinha uma recompensa maior, aguardando a cidade, da qual o artífice e construtor é o Deus Todo-Poderoso. Veja que Abraão caminhava pela terra da promessa, mas ele sabia que aquela terra não era a sua terra eterna. Por isso que a Bíblia diz que ele caminhava certo de que aguardava uma cidade cujo arquiteto, o construtor, é o Deus Todo-Poderoso. Eu hoje andando aqui com o pastor pelas ruas aqui de Orlando, é tão bonito, é tão lindo,
tantas casas bonitas, e a gente às vezes se apaixona por isso aqui. Mas há um hino da nossa harpa cristã que diz assim: os cântaros dos pássaros e a beleza quer me atrair, mas aqui não é o meu lugar. Nós temos que ter a ideia que aqui nós somos apenas peregrinos. Digam isso comigo bem forte: aqui na terra nós somos apenas peregrino. Diga para o seu irmão: não estacione. Diga para ele aí: não estacione. Você pode ganhar dinheiro, pode crescer na faculdade, você pode... Qual é a visão do materialista? Qual é a visão do utilitarista? Qual é a visão do homem empresário? Qual é a visão do capitalismo? Qual é a visão de um marxista? Quando eu li uma das obras de Marx, ele dizia o seguinte: Deus deixou de trabalhar no sétimo, eu vou trabalhar depois do sétimo. E olha o mundo como é que está, e a própria filosofia de Karl Marx nunca funcionou. Deixa eu dizer uma coisa para essa amada igreja aqui esta noite: nós não podemos estacionar. Ganhe dinheiro, trabalhe, viva nesta terra, mas saiba que aqui não é o seu lugar. Vocês sabem qual é o maior problema que nós enfrentamos hoje? É que muitos crentes vivem na igreja, querem Jesus, mas na verdade eles querem Deus apenas para passar um momento, uma crise, uma circunstância. Se vocês observarem, o particípio hebraico do Salmo 91, ele diz: aquele que habita, digam isso comigo, aquele que habita aonde? Vamos lá, pregue comigo, que habita aonde? Então Deus não quer crente tirando férias com Ele. Deus não quer crente passando um dia com Ele. Deus quer crente habitando com Ele. E a nossa certeza é que nós vamos habitar nas mansões celestiais. Só quem pode levantar as mãos e dar glória a Deus. Então escutem bem aqui: o coração de Abraão não estava na terra da promessa. A terra da promessa era boa. O coração de José não estava no Egito. Muitos crentes não perdem, ou melhor, não percebem isso. Se você analisar Gênesis capítulo 50, verso 24, verso 25, a Bíblia diz que Moisés, ou melhor, José, perto da morte. Gente, eu não estou falando de um homem que era pobre. Eu não estou falando de um homem que não era conhecido no Egito. Eu não estou falando de um homem que não tivesse respaldo. Eu estou falando do maior governador do Egito, que depois de Faraó, ele era o único. Só ele parava em Faraó. Agora prestem bem atenção: qual é a nossa tendência? Se eu estou bem numa cidade, se eu sou reconhecido, se eu tenho estrutura ali, eu quero que o meu nome seja espalhado naquela cidade. Eu quero que a história da minha família fique naquela cidade. Mas quando ele estava perto de morrer, ele chamou os seus irmãos, porque era crente que sabe o que é o céu e que tem coração de peregrino. Ele não se prende com as coisas daqui, ele não se enlaça com as coisas deste mundo. Ele abre a boca, chama seus irmãos perto da morte e ele diz assim: meus irmãos, eu sei que Deus vai visitar vocês e vai tirar vocês aqui do Egito, porque é promessa dele. E quando ele tirar vocês daqui, eu talvez não vou estar mais vivo, mas eu não quero lápide no cemitério do Egito. Eu não quero meus ossos enterrados como aqui jaz o governador do Egito. Coloquem meus restos mortais dentro de um caixão e me levem com vocês, porque aqui não é o meu lugar. Então entenda bem uma coisa: quem tem coração peregrino não se perde com as coisas do mundo. Se Deus tirar essa casa, eu não sei o que vai ser de mim. Pois é bom você tocar fogo nela. Se eu perder esse emprego, eu não sei o que vai ser da minha vida. Peça para Deus te tirar hoje do emprego. Se eu for embora de Orlando, acabou a minha vida. Pois peça para Deus te levar logo, porque aquilo que prende o teu coração vai te matar. Mas se o teu coração estiver no céu, você ama o céu mais do que qualquer coisa nesta terra. Oh, aleluia. Irmãos, Deus nos dá coisas. Deus pode me dar coisa, Deus pode me dar título, Deus pode me dar nome, Deus pode me dar uma fazenda, Deus pode me dar tudo. Mas o meu coração tem que ser coração de
de peregrino. É por isso que a Bíblia diz em Filipenses 3:20, a nossa pátria está onde? Nos céus. Olha, um crente que tem coração no céu, ele não ama as coisas desta vida desesperadamente. Um crente que tem coração no céu, ele não é apaixonado por nada nesta terra. Vocês sabem qual é o maior problema da igreja? É que está perdendo a visão de peregrino. Quando você lê a primeira carta de Pedro 2:11, ele diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da prostituição carnais, que combatem contra a vossa alma. Olha como é que ele chama os crentes. Eles chamam peregrinos e forasteiros. Isso aqui é interessante. Jesus, ele disse em João 17, verso 14 e o verso 16: eu dei a eles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Verso 16: eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Então preste bem atenção. Teologicamente, a igreja é militante, ela batalha contra o pecado. Teologicamente, a igreja é escatológica, ela vive o agora, mas pensando no amanhã. Teologicamente, a igreja, ela tem a glória de Deus para dar testemunho nesta terra. Olha para cá, Jesus não escolhe a igreja, meus irmãos, para ela ficar trancafiada dentro de quatro paredes. Jesus não chama a igreja para ela ser bonita ou clube social. Jesus chama a igreja para ela ser testemunha na terra, cheia do Espírito Santo. Quem glorifica a Deus? Me dê só retorno aí, filho. Pode deixar, porque eu falo alto mesmo, viu? E eu prego direto. Então veja bem, a igreja, ela é cristocêntrica, ela é escatológica, ela é testemunhal, e se vocês analisarem, ela é militante. Jesus não chamou você, olhe para cá, meu irmão, deixa eu dizer uma coisinha para você. Nós estamos aqui em um domingo, nós estamos em um sábado, a gente faz um churrasquinho, a gente faz uma festinha na casa do irmão, a gente canta um parabéns, a gente faz um trabalhozinho de missões, mas a igreja não é só isso. A igreja, ela é cheia de Deus para dar testemunho da palavra, morrer pelo evangelho e combater o pecado. Quem está aqui pronto para combater o pecado? Quem pode dizer glória a Deus? Quando eu estive aqui, ali na cidade ali das Torres Gêmeas, como é o nome lá? Como é o nome? Nova York. E eu olhando, eu fiquei até tonto quando eu me levantei, eu fiquei no centro e levantei meus olhos olhando para o tamanho dos prédios e observando a estrutura. Você fica tonto, né? E eu li há muito tempo que tem um prédio, mesmo já derrubado, as torres, mas tem um que eles falam de 423 metros de altura. E se você for na Inglaterra, tem uma cidade chamada Lincoln, que ela é uma cidade entre os pântanos, mas ela é feita em cima de um alto monte. E essa cidade que é feita em cima de um alto monte, ela tem uma igreja em cima de um monte, que a distância de 32 quilômetros se consegue visibilizar essa igreja e essa cidade. Então essa cidade, ela chama a atenção por causa da estrutura e da localização. Por que eu estou dizendo isso? Porque Pérgamo, essa palavra Pérgamo, digam comigo, Pérgamo, ela tem três sentidos. Eu não vou explorar aqui a questão grega, porque não interessa para vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pérgamo, além da palavra trazer no seu bojo a ideia de pergaminho, era uma cidade que era formada por uma grande biblioteca. E além de ter uma grande biblioteca, ela era produtora de pergaminhos, daí a questão de esticar o couro do animal, e ali se fazer um preparo para a escrita, por isso Pérgamo. Mas a palavra Pérgamo no grego, ela também é composta, ela fala de altura, ela fala de elevação. Então, se vocês analisarem, essa palavra que está aí no texto bíblico, Pérgamo, ela fala de altura e de elevação. Os estudiosos da geografia bíblica dizem que essa cidade, ela era imponente por causa da sua localização,
também da estrutura da altura que ela tinha. E atrás dela uma acrópole muito grande, com vários tipos de templos que de longe chamava a atenção. Quem era morador de Pérgamo se orgulhava da cidade, da pujança, da grandeza, da beleza que ela exibia naquela época. Mas tinha uma coisa interessante. Quando você atenta para essa estrutura que o próprio texto está falando aqui, Átalos, Menes, Galeno, que foi, na verdade, o primeiro médico reconhecido, ela era uma cidade não só de biblioteca, não só de produção de pergaminho, mas ela era uma cidade da produção também da idolatria. E é aqui que eu quero que vocês comecem a prestar atenção. Por quê? Quando você pega as cartas do Apocalipse, alguns teólogos dizem que elas não eram históricas, mas eu compreendo que as 7 cartas direcionadas às 7 igrejas, elas eram históricas e também simbólicas. Não quer dizer que elas fossem simbólicas sem serem históricas, elas eram reais. Elas existiram dentro de um contexto histórico e bíblico. E essas igrejas, elas podem ser a fotografia da atualidade. Por exemplo, David Hunt diz que a última igreja está escrito em Apocalipse capítulo 3, é Laodiceia. E se vocês prestarem atenção, Laodiceia, sendo a última igreja, vocês podem analisar que Jesus não está dentro da igreja. Jesus está onde em Laodiceia? Fora da igreja. Hoje tem muitas igrejas que pensam que Jesus está dentro dela. O culto é bagunçado, a pregação é antropocêntrica. São pessoas interessadas em glamour, em nome e em atrair pessoas para delas tirarem dízimos e ofertas e fazerem seu patrimônio financeiro. Ou seja, a última igreja do Apocalipse, ela seguiu uma linha histórica, é uma igreja chamada Laodiceia, sem identidade, sem vida, sem poder. Vocês já observaram? Os cultos hoje, para ter poder, precisa de muito apetrecho, de muito arranjo e de muita exibição. Quando o crente está ouvindo a palavra, ele não dá glória. Mas quando alguém diz, um anjo está passando ali, ele dá glória, porque ele quer algo mais do que a palavra. Ele não crê mais na essência da palavra. Vocês já observaram? Tem irmão que não quer a Bíblia para andar em santidade 24 horas, mas ele quer uma profecia. A tua vida vai mudar, amanhã você vai ver, vai acontecer isso. A questão não é acontecer, a questão é viver. Paulo diz em Romanos capítulo 6, ele diz, nós temos que andar em novidade de vida e não buscar novidade. Você precisa ser um crente da palavra para viver a novidade e não andar atrás de novidades. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pérgamo era esse local, alto, aproximadamente, se vocês observarem, ela tinha uma altura grandiosa, que chamava a atenção pela sua suntuosidade. E quem morava lá tinha orgulho por causa da localização. Mas essa palavra Pérgamo, ela vai se tornar importante, porque se vocês atentarem, Átalo III vai fazer uma carta e vai transferir esta cidade para o poder romano. Quando ele transfere para o poder romano, ali passa a ser o quartel fiscal e general de Roma. Mas quando se torna o poder de Roma, Roma leva o maior centro de idolatria para Pérgamo. O que é que vai ter em Pérgamo? Pérgamo vai ter um centro de medicina dedicada a um deus, Asclépio, que era o deus da serpente. Representava a saúde como uma serpente. Eles levam essa idolatria para lá. Mas lá tinha homens pagãos que faziam sexo ilícito em nome da religião. E quando eles se ajuntavam, a prostituição, a miséria, estava tudo junto. Em Pérgamo, eles tinham costume de tudo que era comida serem sacrificada aos ídolos. Mas o pior, lá tinha templo para Dionísio, lá tinha templo para Zeus, lá tinha templo para todo tipo de deuses, mas tinha templos dedicados a César Augusto, tinha templo dedicado a Severo, tinha templo dedicado a muitos imperadores de Roma. E quem morava em Pérgamo, ali tinha todo tipo de feitiçaria, idolatria, desgraça e miséria. Agora vem o pior. Quem quer morar pertinho de Satanás?
Vamos lá, vocês teriam coragem de morar pertinho de Satanás? Hein? Sangue de Jesus nos guarde. Quem aqui tem coragem de morar pertinho de Satanás, ser vizinho de Satanás? Pois a igreja de Pérgamo, ela foi ousada. Jesus escreve para esta igreja e ele diz assim: eu sei aonde você habita, eu sei aonde você está, eu sei aonde vocês estão peregrinando. É aonde está o quê? Digam vocês. Fale com a boca bem forte. É onde está o quê? O trono de Satanás. Antes de vir para cá, eu estava em uma cidade do Brasil que o evangelho é quase escasso, é deficiente. E um pastor olhou para mim e disse assim: e é difícil crescer aqui o evangelho. Eu disse: por quê? Porque essa região, além de ser a mais orgulhosa do Brasil, é a que tem mais força diabólica de sincretismo, feitiçaria, idolatria e tudo que não presta. Essa cidade, esse estado do Brasil. Esse estado do Brasil tem acontecido tantas desgraças nesse estado que vocês não imaginam. Mas lá, como é um local de gente da elite, eles não falam, mas a feitiçaria é pior do que qualquer cidade do Maranhão. Doutores, universitários, políticos, na pior feitiçaria do mundo, envolvido naquela cidade. Ele disse para mim que em cada bairro esquina, até da capital, tem pessoas com obras de magia e de feitiçaria. Agora prestem bem atenção. Quando você olha para esta carta, a Bíblia diz que o Senhor falou para esta igreja: eu sei aonde vocês habitam, é onde está o trono de Satanás. Essa palavra que eu quero dar hoje para vocês é de guerra. Eu não vim aqui passear, eu não vim aqui fazer agenda, eu não vivo de agenda, eu não vivo de passeio. Eu fico no hotel lutando o dia todo com Deus, na palavra e na oração. E sabe o que Deus falava ao meu coração hoje à tarde? Cada um de vocês tem que ter a ideia de que são peregrinos, e que Deus às vezes possibilita locais para vocês, aonde está o trono de Satanás, para que crentes cheios do Espírito Santo façam a diferença. Aleluia, quem glorifica a Deus? Eu sei aonde vocês habitam, é onde está o trono de quê? De Satanás. O diabo tem enganado o crente, irmãos. Vocês observaram? Quando é lá no Maranhão, no Brasil, não sei aqui, mas você não vê quase pessoas de alto nível com possessão demoníaca. Vocês já observaram? Você vê mais pessoa pobre, você vê mais pessoas que frequentam a cultura afro. O diabo, ele é tão sagaz que ele não vai aonde os bichões, os homens mais cruéis, imorais, usando de política infernal, eles estão, e as pessoas pensam que lá não está o Satanás. Onde estava Satanás? Aqui, nesta cidade. Roma trouxe todo tipo de idolatria para Pérgamo. E lá em Pérgamo, irmãos, quem ia comprar uma carne no mercado tinha que adorar um Deus. Quem ia para a universidade tinha que adorar um Deus. Quem ia para o comércio tinha que levantar em nome de um Deus. Ninguém vivia, ninguém comprava, ninguém comia se não fosse no nome de um Deus. Mas o Senhor olha para aquela igreja e diz: mas tem aí alguns de vocês, eita, meus irmãos, que não aceitam, porque os crentes haviam acertado e aceitam a cultura de Pérgamo. Porque tem crente que ele é o seguinte: para se dar bem na vida, ele faz pacto com o diabo. Talvez você diga: mas eu não fui no terreiro da macumba, eu não fui lá. Não, só em você já aceitar um emprego ilegal, pacto com o diabo. Aceitar uma aliança ilegal, pacto com o diabo. O apóstolo São Paulo diz em Romanos 12, verso 2: e não vos conformeis com este mundo.
Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A moça está na universidade, de repente uma pessoa sem Deus, cultura diabólica, se entrega para um rapaz que não tem Deus, está aceitando o trono de Satanás. O irmão está no emprego, mas aceita qualquer proposta, aceitando o trono de Satanás. Tinha crentes ali que, para não perder o emprego, para não perder a glória, para não ser perseguido por Roma, aceitou a política infernal de Pérgamo. Mas é tão lindo quando nós olhamos para a Bíblia. O Senhor Jesus Cristo, ele diz: mas tem aí alguns que não aceitaram a doutrina de Pérgamo. Querida igreja, vamos analisar o seguinte. Se vocês observarem o texto, como é que Jesus se apresenta para essa igreja? Vamos lá, como é que Jesus se apresenta para essa igreja? Como é que ele se apresenta? Está no verso 12, como é que ele se apresenta para essa igreja? Vamos lá, como é que ele se apresenta? Veja, ele não se apresentou com fogo na boca, ele não se apresentou com dons, ele não se apresentou com glória, ele se apresentou com a espada. Vamos lá, pregue comigo, com a espada. Quando eu via os irmãos, e até tem pregador que é contra, eu também até antigamente era contra, mas tem esses cantores no Brasil que Deus dá cada hino para eles. Aí tem um, lá vem um homem com a espada, lá vem ele vai te pegar. A gente pensa que é brincadeira, mas o Senhor, ele não gosta de crente relaxado que não leva as coisas dele a sério, principalmente quem brinca com as coisas dele. Para esses, ele vem com a espada aguda. Não brinque com Deus. Jeremias 48:10, maldito é quem faz a obra do Senhor relaxadamente. Para esses que não levam a sério, ele vem com a espada aguda. Pastor, mas que espada aguda? Para que Jesus vem com uma espada aguda, pastor Ziel? Qual era a razão? O Senhor diz, ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras. E agora eu vou começar. Vocês estão fazendo 9 anos. Orem e lutem a Deus constantemente, para que o diabo nunca estrague um trabalho bem feito que está sendo realizado na casa de Deus. Olhem para cá, uma pequena brecha pode destruir tudo. Essa igreja aqui, ela tinha 2 problemas que entraram nela e que estragou ela. 2 problemas. 2. Porque ela vai deixar de ser peregrina. Escute, amada igreja. Igreja que deixa de ser peregrina, ela estaciona aqui. Igreja que deixa de ser peregrina, ela passa a ser mundana. Igreja que deixa de ser peregrina, ela perde a visão do céu. Igreja que deixa de ser peregrina, ela não quer saber dos dons. Igreja que deixa de ser peregrina, ela se torna vaidosa. A coisa que mantém a igreja de pé é a ideia de que Jesus vai voltar e de que nós seremos arrebatados. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, olhe para cá. O que sustenta essa igreja, pastor Ziel? O que sustenta essa igreja é a ideia da volta de Jesus. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15:58, meus irmãos, sedes o quê? Firmes. E o que mais? Constantes. E o que mais? Na obra do, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é. Agora, se você ler o capítulo 15 todinho, de que Paulo está tratando? Só da ressurreição. Do que Paulo está tratando? Da volta de Jesus Cristo. Quando a igreja deixa de ser a eclésia do céu, a visão do céu, ela perde tudo. Aqui pode entrar a madame. Você pode ser madame, minha irmã, pode ter o carro que tiver, a bolsa que tiver, mas se tu não tiver esperança do céu, a tua crença não vale nada.
Aqui pode ter irmão bonito, importante, ganhando dinheiro, mas se tu não tiver a visão do céu, aí você vai entrar na igreja, a igreja vai ser apenas um clube social, para domingo você encontrar pessoas. Agora quem é igreja peregrina e que tem a visão do céu, canta, glorifica, exalta, fala a língua, adora, sabendo que Jesus vai voltar. Oh, aleluia, quem glorifica a Deus? Aleluia, aleluia. Quando você lê o livro Coliseu, o autor ele diz que um dos pais da igreja, ele dizia assim: eu tenho tanta vontade de morrer para encontrar Deus. E ele disse: um dia eu vou encontrar uma forma para eu ser perseguido. Já pensou, irmão? Hoje a maioria dos crentes não quer nem ser perseguido. Jesus eu decreto, Jesus eu proclamo. E ele está tão orando que aí ele bota o diabo até a distância. Vocês já viram? Eu quero que ele esteja a 500 quilômetros de distância. Contrariando a Bíblia, que a Bíblia diz em 1 Pedro 5,8: o diabo está ao vosso, procurando a quem possa. O problema não é se ele está perto ou se ele está longe. A questão é: Jesus está em você? A questão não é se ele vai tentar ou se ele tem poder. Eu não tenho medo do diabo se ele tem poder ou não tem. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3 verso 2: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Só quem tem vida escondida com Cristo em Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Diga comigo bem forte: não tem problema. Não, parece que vocês não estão no culto. Diga bem forte: não tem problema se eu for vizinho de Satanás. Tem irmão que na hora que vê um endemoniado, meu Deus do céu. Eu estava em um culto e o pastor disse: agora eu vou chamar o diabo. E eu disse: meu Deus do céu, sem chamar ele já está vindo. Eu vou chamar o diabo. Aí eu vi um bocado de crente sair correndo. Alguns com medo, em pecado, outras coisas. Eu disse: eu sou crente, deixa ele chamar. Ele fez a exibição dele lá, ele fez o show dele. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem onde Paulo foi morar? Em Atos 19, Paulo foi morar em Éfeso. E quando Paulo chegou em Éfeso, Paulo pregou na praça, na rua. Depois ninguém mais quis para ele pregar na praça. Ele disse: não tem problema, me alugue uma salinha. E ele alugou uma sala de um professor de filosofia. E ele começou a pregar de uma salinha. Irmãos, durante 2 anos. Durante 2 anos. Durante 2 anos. De uma pequena salinha, Paulo começou a pregar. As pessoas começaram a ouvir. Via uma pessoa e ouvia: Paulo, eu gostei dessa palavra. A pessoa dizia: Paulo, eu posso orar no nome do teu Deus? Lá em casa, orava, Jesus curava. No outro sábado, tinha mais gente na salinha. Irmãos, a Bíblia diz que Paulo ia desempregar todos os que eram do sindicato de fazer feitiçaria, de fazer fitinha, de fazer amuleto, de fazer tudo, porque Demétrio ajuntou o sindicato e disse: vamos ter cuidado, esse Paulo vai deixar todo mundo desempregado, porque ninguém mais quer a Diana, ninguém mais quer essa deusa, só quer o Jesus de Paulo. Paulo não tinha problema. O problema não é o diabo, irmãos. Tem irmão que está lendo o livro de Rebeca Brown. Tem irmão que está lendo o livro Como Vencer Satanás. Aí pega: vou derramar azeite. Tu pode se banhar de azeite, melar de azeite, carregar 1 galão de azeite. A questão não é azeite. Aleluia. Aleluia. Eu sei onde tu habitas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sei que a bagaceira aí é grande, mas eu conheço lá da eternidade, lá do céu, eu sei quem é fiel à minha palavra. Oh, aleluia. Quando você lê o Salmo 33, basta você ler o verso 13. A Bíblia diz: o Senhor olha desde os céus, Ele está e vê todos os filhos dos homens. Quando Deus olha para essa igreja, Ele diz: eu conheço as tuas obras. Olha para mim aqui. Você está sentadinho aí? Eu posso não conhecer a tua ação, nem o pastor Washington. Nós não sabemos quem é você.
Tem muita gente na igreja engravatadinho, mas não vale nada. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus disse, mas eu conheço vocês. Eu sei as intenções de vocês. Sabe o que diz Hebreus capítulo 4, verso 13? Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Deus vê tudo. Sabe o que diz Provérbios capítulo 5, verso 21? O Senhor conhece o caminho dos homens e aplana as suas carreiras. Deus está lá do céu te olhando. Ele sabe quem é e quem não é. Ele diz, eu conheço as tuas obras. E quando ele diz, eu conheço as tuas obras, e ele diz, mas eu sei também aonde você está, que é o trono de Satanás. Irmãos, olhem para cá. Roma trouxe Satanás para Pérgamo. Agora eu vou dizer a verdade. Vocês estão sentadinhos aqui, mas aqui, boa parte dos estados, o ateísmo cresce a cada dia. Na Europa, aqui no Canadá, a ideologia de gênero está fortíssima. E sabe o que nós estamos fazendo até no Brasil? Já estamos com medo de pregar o evangelho. Com medo, eu já disse para essa mulher aí, essa minha esposa. Ela diz, cuidado com o que tu fala. Eu disse, tu te prepara, porque a qualquer hora eu posso ser preso também. Porque o Senhor não me chamou para ter vida preciosa. O Senhor me chamou para combater o trono de Satanás. Quem glorifica a Deus? Teve um pastor aqui dos Estados Unidos que foi pregar no Brasil. Eu estive pregando nesse congresso. E o irmão que foi me buscar na rodoviária, lá, aliás, no aeroporto, quando eu estava dentro do carro, ele disse assim para mim, pastor, cuidado. Eu disse, cuidado com o quê? Com o que o senhor vai falar. O último congresso, um americano pregou aqui, e quando ele terminou de pregar, a polícia já estava na porta. Colocou uma multa de quase 30 para a igreja, muito mais. A igreja foi multada. E ele, quando entrou dentro do carro, o que é isso aqui, irmão? Tem pastor que gosta de fazer folia aqui em cima. Isso aqui parece que dá autoridade. Mas quando ele soube que a polícia ia prender, ele entrou no carro e disse, me leva para o aeroporto urgente. E me tira daqui. E o irmão disse que foi deixar, e ele se tremendo de medo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Olhem para cá. Vocês sabem o que é o trono de Satanás hoje? Não é pessoa endemoniada em porta de rua. Não é pessoa endemoniada dentro de casa. Olhe para mim aqui. Você sabe o que é o trono de Satanás? A política dos homens. Quem trouxe para Pérgamo a política infernal foi Roma. E olhem para cá. Roma não era só o negócio de Asclépio, o deus serpente, nada disso. Sabe o que era? Eles disseram, se não adorar César Augusto, se não adorar Severo, se não adorar Diocleciano, se não adorar os imperadores, é inimigo de César. O crente ia vender ave César. Ele dizia, ave César não, o Senhor Jesus é o nosso Senhor e não César. Eita, irmão. Já pensou se criasse uma lei? Olha, só fica aqui quem negar Jesus. Será que você estava no ponto? Estaria no ponto para fazer isso? Aí o crente chegava no mercado, tu adora César, só compra aqui se adora César. Ele disse, eu não adoro César, eu respeito o César. Mas meu Senhor é Jesus. O Império Romano mandou perseguir os crentes que estavam lá. Ele mandou perseguir os crentes que estavam em Pérgamo. E o primeiro que morre, como é o nome do primeiro que morre? Está aí no texto? Ei, Antipas! Olha para cá, a minha fiel testemunha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, fé não é para exibir. Tem irmão que diz, o Senhor está me levantando na terra, Ele está me levando pelos quatro cantos. Eu quero ver se tu aguenta um cabo de revólver na tua cara, rapaz.
Eu quero ver se você aguenta uma espada no pescoço dizendo: nega Jesus. O trono de Satanás, igreja, que está aqui, sabe o que é? É a ideologia de gênero. Sabe o que é o trono de Satanás? Política dos homens. Olha, destruindo a família, destruindo a masculinidade, a feminilidade. A Bíblia diz em Gênesis 1:27: e Deus os criou macho e fêmea. Eu estava aqui, em uma das cidades, e a filha do pastor disse para mim: pastor, eu estava na escola, e aí uma pessoa disse que o nome dela era João. Pois aí tem que ser João. E se lá você quiser que seja cachorro, é cachorro. E sabe como é que nós os crentes estamos aceitando? Normalmente. Sabe como é que nós estamos aceitando? Sorrindo. Mas Jesus disse: eu sei aonde vocês habitam. É onde está o trono de quem? De Satanás. E escutem, se preparem, porque as universidades do Brasil e do mundo, elas não estão formando brinquedos, elas estão formando ideologias, elas estão formando discursos. Sabe o que acontece? Essa Bíblia é a mais desfeita nas universidades. Essa Bíblia é a mais rejeitada. Vocês pensam que é brincadeira? A Bíblia diz que só o fato de você dizer que é cristão, eles já te odeiam. Mas eu vim dizer uma coisa aqui para vocês esta noite. Se vocês observarem, o texto mostra que não importa se ali está o trono de Satanás. O que importa é eu viver a minha fé no Deus verdadeiro. Pegaram Antipas, criaram um boi velho, jogaram ele dentro de um boi, tocaram fogo e mataram Antipas. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês observarem aonde está o trono de Satanás, a igreja vai enfrentar pressões, a igreja vai enfrentar idolatrias, a igreja vai enfrentar ideologias. Basta você olhar para a França. Leia o livro de Michel Foucault, de Jacques Derrida, de Jean Baudrillard. Se vocês observarem as obras, é cada loucura, e as universidades francesas estão cheias desses pensamentos. Se vocês observarem quais são os livros que mais eles exaltam, as 48 leis do poder, Schopenhauer, Nietzsche, todas as obras que exaltam o homem e que não coloca Deus em cena, eles querem. Mas eu vou dizer algo aqui a vocês esta noite: aonde está o trono de Satanás, vai ter pressão, vai ter opressão, vai ter perseguição, vai ter políticas contrárias. Mas vocês se lembram de Atos capítulo 4, 28, 29. A Bíblia diz que os apóstolos disseram: julgai se é mais importante ouvir a vocês ou ouvir a Deus. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. É muito fácil eu cantar rompendo em fé, é muito bom. A fé vai abrir o mar, é muito bom. A fé vai tocar os céus, é muito bom. E a fé que te mata? Você quer ela? A fé que te mata? Você quer ela? A fé que vão cortar teu pescoço, você quer ela? É por isso que eu digo que isso aqui não cabe em muitos crentes hoje. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Tem 3 coisas que o diabo quer fazer com a nossa fé. Primeiro, misturar. Digam comigo, misturar. Bem forte, misturar. Desafiar. Provar. O que o diabo quer fazer com a nossa fé? Misturar, desafiar, provar. Vamos lá bem forte. O que ele quer fazer com a nossa fé? Olha para cá. Quando ele vê que não vence, observe que lá no capítulo 3 de Daniel, ele quis fazer a mistura. Todos vocês, quando ouvirem o som do pífaro, da gaita, do fole, venham e se prostem diante da imagem. Eu pergunto aqui à igreja: o rei estava proibindo os 3 companheiros de Daniel a serem judeus?
Eles estavam proibindo a crença deles, eles estavam proibindo a fé deles, mas ele queria o quê? Só misturar. Ele não queria destruir a fé no sentido de acabar, misturar. E é assim que o diabo faz. Tem irmão que hoje está assim. Irmão, é o seguinte, eu não prego isso. Cada igreja, o importante é que o nome de Jesus está sendo pregado. Não mistura, meu filho. Se tu não quer assumir a fé, não misture. Não misture. A outra coisa, desafiar. Quando os jovens disseram, capítulo 3, 16 a 18, majestade, nós não vamos te responder sobre esse negócio, mas o Deus de quem nós somos, Ele pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha. Ah, essa é a fé? Pois agora eu vou provar. E mandou esquentar a fornalha o quê? 7 vezes. Eu pergunto, os jovens aceitaram a mistura? Bem forte. Os jovens aceitaram a mistura? Os jovens temeram o desafio? Os jovens temeram a prova? Não. Mas eles ficaram com quem? Com Deus. Quando você lê a palavra de Deus em Efésios 6:12, a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas sim contra os principados e potestades, nos lugares celestiais. Queridos, atentem bem para hoje essa questão que eu estou dizendo. O trono de Satanás nasce de poderes. Paulo não estava dizendo que Roma, ou João não estava dizendo que Roma era o Satanás, mas que eram poderes contrários à palavra de Deus. 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que aqueles que fazem amizade com o mundo se tornam o quê? Inimigos de Deus. Essa igreja, alguns não vão aceitar a política de Pérgamo, mas uma boa parte sim. E é aqui que eu quero começar. Escutem bem, 2 coisinhas vão estragar essa igreja. Só 2. Isso aqui, irmãos, é negócio sério. Digam comigo. 3, digam comigo. Política, idolatria, imoralidade. 3 coisas que vão acabar com essa igreja. Quais são elas? Política. Vamos lá, 3 coisinhas que acabam com a igreja. Quais são elas? Política. João Calvino, nas Institutas, ele diz uma coisa: os políticos são um reino que Deus estabelece para cuidar da vida pública. Os obreiros são homens escolhidos para cuidar da política do céu. Nenhum obreiro é chamado para cuidar da política humana. Ele pode votar, ele pode dar a opinião dele lá fora. Agora, com a noiva do cordeiro, ele não pode negociar nada com ela. A política lá de fora não pode entrar dentro aqui da política eclesiástica. Jamais. Mas aqui não. Mas no Brasil, nós temos igrejas estragadas. Nós temos crentes divididos por causa da politicagem. Olha que o imperador romano, ele dizia, já que esses crentes não querem me adorar, pronto, eu vou fazer isso. Sabe o que está acontecendo muito no Brasil? E muitos líderes não estão percebendo? Por exemplo, cantores são contratados em alto e bom preço para cantar. E esses homens, essas lideranças não conversam com pastores, não pedem opinião de pastores, fazem um show na praça e todos os crentes como ovelhas vão para lá, sem ouvir nenhuma liderança. E muitos já não querem cantar em igreja, não querem cantar mais em locais, porque o dinheiro é muito alto. Essa política está destruindo a igreja, a política dos homens. Mas tem outra coisinha, escute bem, a idolatria e a imoralidade. Olha para cá, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Outra coisinha que pode estragar a igreja: adultério no meio dela, prostituição no meio dela. Irmãos, isso é tão sério que nós temos 2 pessoas aqui. Digam comigo, Balaão e os nicolaítas. Quem? E quem mais? Eu vou fazer uma pergunta a vocês.
Quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus, feitiço pegou no povo de Deus? Números 23, verso 8, ele disse assim: como eu posso amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou? Agora preste bem atenção, a maldição não pegou, mas ele queria o prêmio do dinheiro, porque Balaque disse: eu não vou te abençoar, porque você não amaldiçoou. Mas ele ficou doido pelo dinheiro de Balaque. Ele disse: já que eu não consegui fazer isso, eu vou procurar outro meio, porque se tem bênção de Deus, eu não posso amaldiçoar. Qual o caminho que eu posso acabar com essa igreja? O que eu faço para acabar com essa igreja? Simples, simples. Coloca isca. Coloca isca. E qual era a isca? Ah, vocês pegaram. Irmãzinha chegada demais, arrumadinha demais, roupinha colada demais, intimidade demais, paz do Senhor demais. E aí a pessoa diz: não, mas é porque ela é legal. Cuidado, é uma isca que o diabo está colocando para destruir aquela igreja. Se você pegar o capítulo 23, verso 8, esse povo é abençoado, não tem maldição, não tem praga que pegue neles. Ele diz: está tudo blindado, mas tem uma coisa que eles gostam. O que eles gostam? É de mulher. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar as mais bonitas e vou botar no caminho deles. A Bíblia diz: pedra de tropeço. Ah, mas não, pastor, essa daqui é muito minha amiga, é uma serva de Deus. Cuidado, o diabo pode estar nela. Não tem aquela, lá no Brasil tem um caminhão: mantenha a distância. É minha prima, cuidado com essa prima. É minha irmã, cuidado com a tua irmã. Porque o diabo pode usar um escândalo. Se vocês analisarem, há um sociólogo que diz que quando uma igreja ela peca em adultério, aproximadamente 20 anos, ainda não esqueceu, a população, aquele local, não esqueceu o escândalo que ela causou. A Bíblia diz que o Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas ele diz: mas tem um outro meio que eu vou entrar. Aqui vocês têm um pastor de vocês, que doutrina, que ensina. Mas hoje está muito comum para a juventude se prostituir e dizer depois: eu vou me casar e vou pedir a bênção do pastor. Já começou errado. Aonde tem prostituição e mentira e engodo, Deus não trabalha. Tem que haver respeito e seriedade para Deus da vitória. Veja que ele abriu a porta. Primeiro, política. Segundo, imoralidade. Terceiro, idolatria. Idolatria. A idolatria hoje pode ser um cantor, pode ser um pregador. A idolatria hoje pode ser até a tua própria igreja. Eu amo demais essa igreja. Ame o Jesus da igreja. Não seja idólatra. Mas tinha um outro problema. Os nicolaítas, os estudantes de grego dizem que Balaão e os nicolaítas no original eram a mesma coisa. Mas olhem para cá, a igreja deixou de ser simples. Gente, isso aqui é muito pesado. Os nicolaítas, que aí é uma palavra composta, nical, vencer, mas se vocês observarem, é também leigos. É a partir daqui no império, a igreja no período imperial, 320 até 500, ela deixa a pureza dela. Na igreja primitiva não tinha papa, não tinha hierarquia. Na igreja primitiva não tinha super pastor. A igreja primitiva, Maria está lá em Atos 1,14, a mãe de Jesus orava junto com as irmãs. Hoje tem irmã que tem tanto poder que ela é mais consagrada do que o anjo Gabriel. Ela tem tanta unção que ela não vive com as outras irmãs. Vocês já observaram isso? Hoje tem tanto líder que tem tanta unção que ele não senta com ninguém. E Jesus tinha tanta unção, sentava com menino, sentava com rapariga, sentava com prostituta, sentava com ladrão.
E lá em Lucas 15 a Bíblia diz assim: e todos os pecadores e ladrões vinham ouvir Jesus. Lá em Mateus 9 a multidão na casa de Mateus aceitou Jesus, e aí agora ele fez uma festa: eu vou deixar de ser ladrão, e chamou todos os outros ladrões para deixar de ser ladrão. E quando Jesus chegou na casa, eles disseram o seguinte: esse Jesus não presta, ele come e bebe com os pecadores. Agora escute, quando você olha para os nicolaítas, a igreja deixa de ser simples. Um dia desse eu vi um pastor dizendo assim: olha, irmãos, os leigos, irmãos, olha para mim aqui, na igreja não tem leigo, aqui não tem leigo. Pode tirar isso tire isso da sua linguagem. Não existe crente leigo. A Bíblia diz em João, capítulo 2, verso 20 e 22, vós tendes a unção do Espírito e sabeis tudo. Não tem ninguém aqui leigo. Você pode estudar teologia, pode fazer, mas o Espírito Santo está em você. Aqui não tem ninguém leigo. Olha para cá, nunca existiu clero na igreja. A igreja criou o clero para dizer que tinham uns fiéis, menos ou mais. Jesus não tem grau de crente. Quando você aceita Jesus e busca Ele, você está cheio da glória e do conhecimento de Cristo. E eu vou finalizar dizendo: a igreja peregrina, ela sabe que a sua fé custa um preço. Diga comigo para memorizar: a igreja peregrina, o Senhor conhece as suas obras. Diga comigo: a igreja peregrina, ela não tem medo de viver onde está o trono de Satanás. A igreja peregrina, ela sabe que a sua fé custa um preço. Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 2 Timóteo 3,12. Todos que querem viver piedosamente em Cristo padecerão o quê? Perseguições. Querida igreja, queridos irmãos, às vezes eu me pergunto para Deus: qual o propósito dele me trazer em algum lugar? Muitas igrejas estão perdendo a esperança do céu. Falar do céu, eu ouvi aqui as irmãs cantando e começando a falar do céu. Mas eu vou dizer uma coisa aqui esta noite. O Senhor me traz aqui para dizer para esta igreja: não temer o trono de Satanás, não temer a política de Satanás. Fique de pé. Há alguém que nesta noite deseja aceitar a Cristo como Salvador? Quem aqui não é evangélico, não aceitou a Jesus ainda, para mim não insistir? Tem alguém? Todos são servos do Senhor. Eu quero orar por uma pessoa aqui que nesta noite quer ter a ousadia de não temer morar perto do trono de Satanás. Se você tem medo, se você está oprimido, venha aqui à frente. Eu quero orar por você para Jesus te libertar e para Jesus te dar autoridade dos céus. Você que está aqui esta noite: pastor, eu tenho medo, pastor, eu não tenho ousadia, pastor, eu não tenho coragem. Venha à frente. Eu quero orar por você para que Deus te dê autoridade e você seja essa igreja cheia da autoridade de Deus. Venha. O Senhor vai te usar com autoridade. O Senhor vai te usar com poder. Se tiver algum irmão aqui também, pode encostar, irmão. Se tiver algum irmão aqui que tem medo de ficar só, que está ouvindo vozes, que tem medo de alguma coisa, em especial do poder do inimigo, venha